Para que a gente possa entender um pouco melhor o resultado dessas eleições e o clima político do país, conosco está o professor Eduardo José Grink, que é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Eduardo, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado. Conosco também o doutor Leonardo Barreto, que é doutor em ciência política pela Universidade de Brasília e sócio da consultoria Think Policy. Doutor Leonardo, muito obrigado também por atender aqui o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer estar com você. Bom, a primeira indagação em nome do público que está acompanhando, o pessoal diz, agora vai para segundo turno. E é provável que nesse segundo turno aqueles chamados grandes eleitores apareçam mais. O Lula apoiando os candidatos à esquerda e o Bolsonaro os candidatos à direita. Eduardo, na sua opinião, isso deve ocorrer de uma maneira mais intensa do que aconteceu no primeiro turno ou não? Isso deverá acontecer de maneira muito mais intensa, porque agora nós temos um cenário mais claramente estabelecido de polarização em muitas cidades entre o PL e o PT. E nesse sentido, os dois grandes cabos eleitorais que ficaram mais escondidos no primeiro turno, por diferentes razões, precisarão se expor, porque o que está em jogo não é apenas o comando das cidades, mas sobretudo os efeitos que o resultado das eleições já projetam para 2026. E nós estamos falando de cidades com grande contingente eleitoral e que tem um peso político na disputa que se coloca no Brasil desde sempre, muito importante. Então, nesse sentido, é esperado, sim, que Lula e Bolsonaro venham a ter maior participação, porque o efeito do resultado das eleições será muito importante para o que a gente vai ter colocado um cenário que eu acho que não se altera daqui para 2026, de polarização entre esses dois grandes campos políticos, um representado por Lula e, digamos assim, o campo da esquerda mais progressista, e um outro campo mais vinculado ao ex-presidente Bolsonaro, da direita e da extrema-direita. Dado esse cenário, agora é a hora dos dois grandes líderes políticos entrarem em campo, e é o que eu espero que vai acontecer, tendo São Paulo como a grande referência, a grande cereja do bolo nesse sentido. Claro. E a sua opinião sobre isso, qual é? Olha, tem que ver se sobrou muita eleição, especialmente para o Lula entrar, né? Porque quando a gente olha os resultados, pensando nos municípios com mais de 200 mil habitantes, eleitores, né, que tem segundo turno, o PL, pensando em número de vitórias, posição na primeira posição no segundo turno e segunda posição no segundo turno, ele tem 34 cidades, né? Quando a gente olha para o PT, vitória e segundo turno, a gente está falando aqui de 14, ou seja, metade, né? Eu acho que o presidente Lula, ele tem uma situação de crise para gerir, né? E essa situação de crise admitir, né, que o PT não se saiu bem, foi aquém daquilo que poderia, e vai ter que buscar alguns partidos de centro, né, para poder, inclusive, organizar a sua composição no Congresso nessa segunda metade de mandato, mas também organizar a sua sucessão ou a sua reeleição, se for o caso. Então, muito provavelmente, o exercício do PT hoje é entender que partidos de centro ele pode se aproximar, né, para poder minimizar esse prejuízo que ele teve. E aí eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte, né, onde o partido não ficou nem entre os 5 primeiros colocados, recusou apoiar o atual prefeito, acreditando que ele era muito fraco, mas agora não tem alternativa, vai ter que correr atrás. Então, eu acho que o presidente Lula vai ter que, não apenas, né, ver o que dá para salvar dentro do próprio campo do PT, como buscar partidos do centro, no qual o PT possa buscar uma aliança para conseguir enfrentar os anos que estão vindo por aí. Eduardo, na sua avaliação nesse segundo turno, o que vai orientar mais o eleitor? É o seu candidato de esquerda ou de direita, ou são as soluções que cada um deve propor para as cidades onde esse segundo turno vai acontecer?
Eu acho, Heródoto, que pode ser um pouco de cada uma dessas duas questões. Claro que numa eleição municipal importa muito saber se o prefeito, a prefeita, ele entrega, e acho que o dado que nós tivemos ontem, o maior número de prefeitos e prefeitas reeleitas desde 2008, dá parte da tua resposta. O eleitor e a eleitora preferiu a segurança do que apostar, talvez, em algo que ele desconhece. Nesse sentido, a confirmação de quem já tem o cargo é um indicativo. Mas, por outro lado, num cenário no qual nós temos as maiores cidades do Brasil com eleitorado muito mais esclarecido, mais escolarizado, mais vinculado à política, digamos assim, também acho pouco provável que temas que envolvam a disputa nacional, temas que envolvam algum tipo de discussão ideológica, vamos dizer assim, ou político-partidária, também não venham a influenciar esse eleitor, sobretudo porque numa candidatura em 2 turnos, na qual boa parte dos que vão pleitear a prefeitura ou são vinculados ao campo do ex-presidente Bolsonaro e outros, como o Leonardo falava, num campo mais de centro-esquerda, que o Lula buscará compor, inclusive porque a ideia de frente ampla faz parte desse discurso, não há alternativa para Lula que não seja apoiar candidaturas de centro ou de centro-esquerda. Acho muito difícil que, por exemplo, os candidatos do bolsonarismo não venham a fazer do segundo turno também uma crítica ao governo do presidente Lula, como também os apoiadores de centro-esquerda que estão ou serão apoiados por Lula, não venham a buscar identificar o seu adversário com a pecha de bolsonarista, com a pecha de antidemocrático. Então, acho que vai ser uma mistura dessas duas questões que estarão em jogo. Mas, no fim do dia, acho que o eleitor, como nós no primeiro turno tivemos a amostra, ele está se guiando menos por questões ideológicas e muito mais para saber se o prefeito ou a prefeita é um bom síndico, uma boa síndica, isso mesmo em cidades maiores, porque a preocupação com a qualidade de vida, a preocupação com a entrega de serviços públicos parece ainda ser um elemento muito importante nas eleições municipais. Leonardo, nessa possível polarização, né, ideológica, política ou partidária, onde fica o governador de São Paulo, o Tarcísio? Haja vista que, aparentemente, não sei se você concorda ou não, ele se empenhou mais na campanha do candidato Nunes do que o próprio presidente Bolsonaro. Procede isso ou não? Procede sim, Heródoto. Na verdade, essas eleições municipais elas são muito importantes para consolidar a área de influência de presidentes de partido e também áreas de influência de governadores de estado, né? Então, o Tarcísio fez o dever de casa em São Paulo, especialmente no momento em que a campanha de Nunes ameaçava naufragar, né? E ele manteve firme o leme ali. Aliás, eu acho que uma das questões mais interessantes dessa eleição é exatamente entender essa dinâmica da direita, né? Porque, veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo é totalmente comprometido, ou pouco comprometido, não interessa, ele fez um movimento para o centro, né, apoiando um candidato do MDB e aceitando ali fazer parte de um arco, né, de partidos institucionalizados, né? Ou seja, ele faz um caminho para o sistema político tradicional. Mas parece que ele deixa para trás, com esse movimento, 30%, né, dos eleitores paulistas, que acabaram optando por um candidato que até se parecia mais com o velho Bolsonaro, né, que até fez uma candidatura bolsonarista mais raiz, vamos dizer assim, que é o caso do Pablo Marçal. Aí eu falo em redes sociais, ataques, discurso antissistema, enfim, todos esses elementos. Então é interessante se a gente se questionar, né, se esse movimento para o centro, né, que o Bolsonaro fez em São Paulo, se ele não deixa para trás uma parte importante dos eleitores dele, que ficariam suscetíveis a outros líderes de direita, e se isso não é o motivo pela falta de empenho dele na eleição do Nunes, que sim, foi segurada pelo Tarcísio. Hoje o Tarcísio é uma figura que tem tudo para se projetar nacionalmente, né?
mas ele tem um desafio que é administrar a família Bolsonaro e os ódios da família Bolsonaro. Ele tem que tomar muito cuidado para não ser desconstruído pela família, e por isso ele não vai sair da toca de jeito nenhum, né? Vai usar o discurso da reeleição única exclusivamente, porque sair nesse momento para se expor é muito difícil. Ou seja, para ele fazer esse voo nacional, o pessoal vai ter que buscar ele em casa. Eduardo, a gente lembrou então a figura do Pablo Marçal, que ficou conhecido no país como um todo. Está embutido também nessa participação dele um certo sentimento da população de procurar o chamado outsider, ou seja, alguém que está fora desse quadro de políticos amplamente conhecido e muitas vezes oligárquico e muitas vezes hereditário no nosso país? Eu acho, Heródoto, que parte da resposta é essa, mas eu quero crer que há outros fatores também que escapam apenas a essa concepção antipolítica que nós temos manifestado no Brasil. Ela vem crescendo, não há a menor dúvida, não é apenas candidaturas que são antissistema, e nesse sentido Bolsonaro foi uma expressão mais contundente, mas uma candidatura como a do Pablo Marçal, que ele rechaça a política. É bom lembrar que nós começamos a ter esse tipo de discurso de que eu não sou político, eu sou gestor, inclusive na cidade de São Paulo, com a candidatura de Dória, há 8 anos atrás, e há um sentimento amplo na sociedade brasileira manifestando um rechaço em relação à atividade política. Mas acho que há mais do que isso. Acho que o Pablo Marçal representa, do ponto de vista da base social que nós temos no Brasil, uma compreensão na qual as instituições políticas, o Estado, o governo, na verdade, são amarras àquilo que as pessoas entendem como importância de terem sua liberdade individual para empreenderem na vida. Então, o Pablo Marçal, ele conseguiu trazer um discurso, por assim dizer, de esperança para amplas parcelas da população, no caso de São Paulo, mas também ele tem apoiadores nas suas redes sociais pelo Brasil todo, do que, na falta de uma melhor expressão, a gente chamaria de uma teologia da prosperidade. A ideia de que é possível se transformar em alguém bem-sucedido na vida, exemplo dele, que era um menino pobre, conseguiu galgar um posto importante, ascendeu socialmente e hoje é rico. Esta compreensão é que fez Marçal se transformar num produto em si mesmo. E nesse sentido não fazia muita importância o que ele falava ou deixava de falar, porque as pessoas estavam comprando um produto. As pessoas estavam comprando alguém que representa aquilo que elas projetavam ser para si mesmo do ponto de vista de ascensão social. E tudo isso colocado na política faz com que as pessoas relevem, portanto, o seu comportamento completamente anticivilizatório, uma compreensão da qual nós temos uma visão absolutamente errada do que é o liberalismo ou o individualismo. Em que sentido? Claro que todo mundo quer na sociedade progredir, todo mundo entende que é preciso ter os seus próprios interesses preservados, mas isso tudo tem limite respeitado as regras coletivas de convivência. Mas na visão de mundo de Marçal e seus apoiadores, a lógica é competir e ganhar, não importa com qual custo, não importa o que isso signifique em relação aos prejuízos causados para outras pessoas. O laudo que ele divulgou, falso em relação a Boulos, representa isso. Ganhar a qualquer custo passou a ser um valor adorado por muitas pessoas e Marçal representa isso. Então é nesse sentido que eu acho que mais do que um rechaço da política, mais do que ele ser um outsider, ele representa uma visão de mundo muito perigosa, uma visão de mundo muito anticivilizatória, vendendo valores que é importante as pessoas ascenderem socialmente, não importa com qual tipo de arma, não importa o custo, não importa os problemas causados para a vida de outras pessoas. Isso tudo colocado na política é muito dramático, porque as sociedades não encontraram outras maneiras de resolver seus problemas coletivos que não seja por meio da atividade política. Então, esta confusão entre ascender socialmente e, por meio da política, buscar ganhar a qualquer custo, é que me parece ser talvez a novidade trazida por Marçal nessa campanha, e o risco de nós termos a multiplicação de outros Marçais, por assim dizer, Brasil afora, nos próximos anos. Leonardo, qual é a sua opinião, Leonardo? Acho que o professor trouxe elementos muito importantes, especialmente uma secularização da teologia da prosperidade, né? Que é a ideia
de que você pode, de que a sua prosperidade material reflete um pouco da sua elevação espiritual, mas ele traz isso para termos seculares, né, tirando o elemento religioso. E concordo com o professor também que um dos problemas que o Marçal teve é que ele estabeleceu, ou melhor, deixou de estabelecer limites, né, para esse processo. Agora, de qualquer maneira, enquanto aqui exercício de análise de interpretação social, está claro, né, uma desse discurso de prosperidade que tem uma conotação mais liberal conservadora, e que hoje encontra eco, né, na maior parte das forças políticas que venceram eleições nesse domingo, né? Então é uma mudança social importante, né? E aí, muito mais do que criar a própria onda, muito provavelmente o Marçal ele surfou numa onda que está por aí, né? Que está existindo, e acho que o nosso trabalho é exatamente interpretar e entender essas vontades da sociedade e como o sistema político vai dar um match, né, com essas novas forças. Eu queria agradecer então a gentileza, Leonardo Barreto, muito obrigado. Eduardo José Green também, muito obrigado aqui pela gentileza, pela clareza da exposição de vocês dois, pela ditaticidade para a gente poder entender e para quem nos acompanha aqui formar sua própria opinião a respeito desse assunto. Muito obrigado. Bom, agora são 8h49, nós vamos direto então para outros assuntos da cidade.